fé é um dos princípios fundamentais para uma vida cristã real e frutífera. A Bíblia nos ensina que sem ela é impossível agradar a Deus. Torna-se absolutamente necessário para você, como cristão, compreender o que é fé e toda a dinâmica que envolve o seu desenvolvimento, se você quer agradar o seu Deus. Fé sempre será a marca registrada dos homens e mulheres que resolveram andar com Deus, pois ela revela uma total dependência e confiança em seu Senhor. E para começar, então, vamos ver o que é fé. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Embutidos no conceito da conversão estão o arrependimento e a fé. O arrependimento é o ponto em que a pessoa tem os seus olhos espirituais abertos e reconhece o seu estado pecaminoso e a sua necessidade de perdão e de libertação. Ela se arrepende e faz uma conversão em direção a Cristo. A fé é despertada no coração pelo ouvir pela palavra de Deus. A partir daí, essa fé salvífica é desenvolvida no coração e na experiência do convertido no seu andar com Deus, até que ela se torne uma fé confirmada e inabalável. Fé é uma ação em obediência à palavra de Deus, visto que ter fé é estar convicto de que a vontade de Deus irá se cumprir a seu tempo. A fé gera um compromisso que leva o crente a confiar e a depender totalmente de Deus. Mas afinal, como vem a fé aos nossos corações? A palavra de Deus diz em Romanos 10:17: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele faz nascer fé através da revelação da sua palavra em nosso espírito. Podemos dizer então que a fé é o resultado da revelação ou iluminação da palavra de Deus no espírito do homem. Fé vem de uma palavra grega que significa firme persuasão. Isso indica que para alguém ter fé, terá de ser persuadido até alcançar uma convicção sobre o assunto. É por isso que o apóstolo Paulo revela que a fé vem quando ouvimos pela palavra de Deus. É, portanto, necessário que alguém ouça a palavra de Deus para então ser persuadido a crer no que está ouvindo. Indica também que quando alguém é persuadido por outro alguém. É aí que entra a atuação do Espírito Santo no processo de desenvolvimento da fé. Ele inspirou a palavra e ele mesmo convence o ouvinte. Bom, e no que a nossa fé é fundamentada? Você tem que saber que a sua fé precisa estar fundamentada em 3 alicerces. Primeiro, na natureza de Deus. Você tem fé porque você sabe que Ele não pode mudar. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3:6: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os homens e as circunstâncias são vulneráveis, ficando impossível depositar total confiança neles. Deus sempre foi e será o mesmo, sem nenhuma sombra de variação, como diz Tiago 1,17. Deus também não pode falhar. Jó 42:2 diz: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teus propósitos pode ser impedido. Deus é criador de todas as coisas, e não está sujeito às circunstâncias para realizar a sua vontade. Com certeza, os planos de Deus não podem ser frustrados. E Ele também não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Diz Números 23:19. Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, revelando a honestidade do seu caráter. Jamais criaria em nós uma esperança que não pudesse ser cumprida. Tudo o que Ele prometeu, assim será. E segundo, a sua fé deve estar fundamentada também na cruz de Cristo. O homem tinha uma dívida impagável diante de Deus, impossibilitando-o de viver vitoriosamente. Jesus Cristo, quando se tornou carne e habitou entre nós, pagou este preço indo voluntariamente morrer na cruz, por nós. Este sacrifício foi suficiente para quitar nossa dívida diante de Deus, nos libertar das garras do diabo e nos tornar herdeiros de todas as promessas de Deus. Outro fundamento da sua fé é a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Deus, como Criador de todas as coisas, estabeleceu alguns meios para se relacionar com as suas criaturas, sendo uma delas a palavra escrita. Através dela conhecemos sua natureza, sua vontade e suas promessas. Tudo o que está escrito nas Escrituras não está por acaso. Assim Deus o quis. Passará os céus e a terra, e a palavra do Senhor permanece para sempre.
Lembre-se sempre de quem é o seu Deus na hora que você estiver enfrentando qualquer dificuldade. E não se esquece de conferir os textos citados aqui. Agora eu quero fazer uma lista das conquistas da fé. E já deixa o seu gostei se você assistiu o vídeo até aqui. Fé é o elo entre nós e Deus e o meio pelo qual podemos desfrutar de seu amor, graça, misericórdia, paz, abundância de vida, perdão, salvação e de tudo o que Ele é e pode fazer. Fé é a ferramenta mais usada pelos vitoriosos. Ela nos dá paz com Deus. Por ela somos justificados. Através dela existe a cura de enfermos. Por ela existe salvação. Com a fé podemos vencer as impossibilidades. Pela fé podemos ter comunhão com o Espírito Santo. Só pela fé podemos expulsar demônios. Graças à fé podemos ser filhos de Deus. Outra conquista da fé é que com ela podemos alcançar as promessas. E pela fé podemos todas as coisas.